Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro filme de alto orçamento que retrata um romance digital, um namoro online, e também secretamente retrata o nosso relacionamento com o capitalismo. O filme que nós vamos falar hoje se chama Mensagem pra Você. É um filme de 1998 que tem um casal que sozinho fazia qualquer filme virar sucesso de bilheteria. Sim, nos anos 90 a gente teve muito disso, do ator celebridade que ele poderia fazer um filme onde ele tá no fundo branco dançando, sem música. Que prejuízo não ia dar. Esse casal é a Meg Ryan e o Tom Hanks. É o terceiro filme que eles fazem junto, como um casal. O primeiro é Joey versus o Vulcão. O segundo é Sintonia de Amor, e o terceiro é o Mensagem pra Você. E esse filme foi um grandíssimo sucesso de bilheterias, ele fez mais de 250 milhões de dólares. Mas o que me deixou interessada de falar sobre esse filme não é necessariamente o romance dos dois, ou a história, mas sim porque esse filme aconteceu. Porque a única coisa que eu lembrava da história era o fato de ser uma propaganda desgraçada para uma empresa chamada AOL, American Online, que agora tá falidinha, tá sofrida, mas ela teve o seu ápice no final da década de 90 com a expansão da internet discada. Eles primeiro ofereciam um serviço de discador de internet. Mas o que é isso, jovenzinho? Você me pergunta. Eu respondo. Antigamente, no passado, a internet chegava até as nossas casas através do fio do telefone fixo. E ela era cobrada como se fosse uma ligação convencional. Então, para você acessar a internet, você precisava de um serviço que fizesse essa ligação literal. A gente ouvia ele discar e um som tradicional que permeia a memória de todos aqueles que nasceram muito antes. Eles começaram com esse serviço de discador de internet, mas eles foram comprando tudo que eles viam na frente. Eles foram comprando navegador, compraram o serviço de música, eles viraram um conglomerado digital massivo. E daí lança um filme em 1998 que a lógica do filme, o que faz o filme movimentar é o fato dessas duas pessoas se comunicarem por e-mail. E você vê o computador, você vê bem grande a logo da American Online, e você pensa, quanto será que a American Online pagou para conseguir estar nesse filme, já que o filme é basicamente American Online, o filme, com Tom Hanks e Meg Ryan. E eu fui pesquisar sobre o assunto, obviamente, porque é isso que eu faço, né? E a história é muito mais interessante que apenas pagar para ter o serviço da American Online no filme. Eu não sei se vocês sabem, mas existem várias maneiras de uma produção cinematográfica conseguir esse apoio das marcas. Ela pode receber dinheiro oficial direto, e daí a marca aparece bem grande, a pessoa comendo sanduíche, sorrindo, a logo bem certinha na frente da câmera. Tem a opção de você pedir para a marca os produtos para eles usarem como adereços do filme, para não ter que gastar com produção. Tem até no John Wick, que eu falei para vocês esses dias, eles fecharam um contrato com uma empresa de whisky. Não deu muito certo. Não lembro exatamente porquê, mas não deu certo a permuta deles. Mas o que eles queriam com isso era apenas ter o whisky na gravação. Eles não iam nem ganhar dinheiro com isso. Era só tipo, traz um monte aí pra gente beber enquanto grava o filme. Pra você ver como tem vários níveis de transações. E tem aqui apenas o produtor ou o diretor gosta da marca e ele pede autorização para usar a marca não fornece nada, mas também não cobra nada disso. E tem mais um quarto ponto, que é a marca colocada lá sob pretensão de sátira, pra zoar com a marca. E os Estados Unidos têm uma lei sobre isso. Se o conteúdo ele é definido como sátira, ele é uma representação artística e por isso ele tem autorização de usar a marca. Eu vi as matérias de 98, dos anos 2000, o que foi falado para o público é que os dois fizeram um acordo de cavalheiros, a Warner com a AOL. A AOL forneceu os computadores, forneceu o sistema, só em troca da divulgação. Só que é mais legal que esse filme ele é do final de 98. Em 2001, a Warner com a AOL se juntam numa empresa só. Elas viram um grande conglomerado. Então, eu estou especulando, tá? Não tem nada certo sobre isso. Mas existe uma grande possibilidade da negociação das duas empresas já estarem acontecendo há alguns anos e esse filme ser uma maneira de aumentar o valor de mercado da American Online. Como a internet é uma coisa muito nova, eles iriam ensinar para as grandes massas como o serviço de e-mail funciona, como uma novíssima função do serviço de e-mail chamada mensagem instantânea funcionava, como você faz a ligação na internet. A gente vai ver isso quase como um tutorial no filme. O grande público vai entender como a internet funciona, vai parar de ter medo da internet e vai associar a internet com o romance Tom Hanks e Meg Ryan. Então existe uma grande possibilidade
possibilidade de partes da American Online, partes da Warner, eu não sei o que, é especulação, negociarem esse acordo de cavalheiros entre si para que a American Online ganhe maior valor e a banca de diretores da Warner aceite fazer essa junção com as duas. Então, Neura, é por isso que você fala que o filme é uma reflexão sobre a maneira como a gente lida com o capitalismo? Não, não é isso. Você acredita que não é isso? Eu sei que esse filme ele é muito amado por todos, eu sei que esse casal conquistou gerações, então eu vou esperar um pouquinho pra você ir lá fora, buscar o pano que você vai passar pra esse filme nos comentários, porque eu sei que vai ter gente passando pano pra esse filme, e eu apoio que vocês passem pano, todos nós temos filmes que a gente passa pano, tá tudo bem, sem julgamentos. Ah, e esse filme foi escrito e dirigido por mulheres, tá? Não tem nenhum homem no rolê. Inclusive, mulheres essas, que são duas irmãs, que eu vou pôr a foto delas aqui, e eu nunca vi duas produtoras, diretoras, roteiristas que têm mais cara do filme que elas fizeram. Você olha pra essas duas e fala, eu acredito que elas escreveram o roteiro desse filme Mensagem Pra Você. Eu não sei qual que é, parece que a vibe é parecida, sabe? Não sei exatamente. O filme começa com a Kathleen, vivida pela Meg Ryan, acordando de manhã com o namorado dela, o Frank, falando sobre uma notícia no jornal de que vários computadores dos servidores públicos tiveram que passar por uma limpeza. Eles tiveram que tirar o jogo Paciência dos computadores porque o jogo estava atrapalhando a produtividade dos servidores públicos. E a Meg Ryan acordando perguntando, mas o que isso significa? Significa um colapso na civilização moderna porque a tecnologia nunca trouxe nada de bom. Esse filme, ele vai ter umas frases que você fica amada. Pessoas não falam assim umas com as outras. Elas soltam umas frases de efeito que surgem do nada, que vão pra lugar nenhum, que você fica, o que aconteceu? E ele também te pega, bom dia. A tecnologia nunca fez nada de bom. Ele é o quê? Ele é um jornalista renomado de um jornal top de Nova York. E ele fala para a namorada dele, nada de bom veio da tecnologia. E que o fato do jogo Paciência estar atrapalhando a produtividade de alguns servidores públicos num único lugar significa que a civilização vai entrar em colapso. Ele não é apenas um péssimo jornalista, ele também é um péssimo pesquisador. E daí ele olha pra namorada dele e fala, me diga uma coisa de boa que a tecnologia trouxe pro mundo. Daí ela olha pra ele e fala, eletricidade. Daí ele, você tem um ponto. Como é que você fala? Nada de bom aconteceu com a tecnologia. Não tem nem lógica essa frase. E se fosse só essa, se fosse tipo, Neura, ele tá sendo engraçado. Ele não tá. Ele solta mais essas frases no meio do filme. Beleza. Ela escuta o namorado dela com muita atenção. Ela tá se importando muito com o que ele tá falando. Ela fala tipo, tá bom, amor, vai, beijo. Ela tá ansiosa pra ele sair. Por quê? Porque quando ele vai embora, ela pode ligar o computador dela e ver se tem e-mail. E por que eu falo que esse filme, ele é um grande tutorial sobre a internet? Porque ela abre o computador e daí você vê o quadradinho da American Online fazendo descando. Você acompanha todo o processo da descagem da internet até a internet ser conectada. E ela tava toda feliz, por quê? Porque ela tem um namoradinho online. Ela é comprometida, ela tem um namoradinho online e eles conversam um tempo. E o fato dela esperar o namorado dela sair, ela sabe que o que ela tá fazendo não é a coisa mais correta da história, né? Sabe. Ela sabe. Ela sabe que ela tá vivendo um affair cibernético, um adultério digital. Ela sabe. Ela sempre soube. Daí corta para o Tom Hanks, que o personagem dele é o Joe, que ele também mora com a namorada. E em nenhum momento ele deixa de mostrar pra nós que ele odeia a namorada. Ele odeia ela falando. Ela fala, ele faz assim. Alguém pergunta pra ele se ele vai ficar noivo, ele fala, Deus me livre. Ele não gosta de conversar com ela, ele não gosta de estar com ela, mas mesmo assim ele mora com ela. E ele também tá tendo um affair digital com a Meg Ryan. Ele espera a esposa dele sair, a esposa dele é dona de uma editora de livros, para ele poder ser ele mesmo e conversar com a desconhecida por e-mail. E-mail, só pra lembrar. Passado, e-mail. Os jovens agora nem tem e-mail. Tem que fazer só quando tem que mandar currículo. E eles têm um combinado que eles vão revelar absolutamente sobre tudo que eles estão pensando e sentindo, mas não vai ter nenhum detalhe pessoal. O Joe vai pro trabalho. Ele é rico, ele é um nepo baby. Ele faz parte de uma família que há gerações empreendem na área de livros. Eles têm uma rede de livrarias chamada Fox. E o objetivo deles é fazer dinheiro vendendo livro barato e conquistando os clientes, além dos preços, ter uma poltrona confortável, um cafezinho, cookies, eles falam do cappuccino deles. E assim, não é como se ele odiasse o trabalho dele. Muito pelo contrário, ele ama o trabalho dele. E sabe qual que é a coisa que ele mais ama no filme? Destruir pequenos negócios. Ele acha divertidíssimo procurar cada pequena livraria que fica perto da livraria que vai ser lançada, ou comprar, ou fazer a livraria entrar em falência. Ele gosta disso, e ele fala sorrindo pro assistente dele. Ele vai ter protesto,
protesto, vai ter reclamação, mas no final todo mundo volta pra gente. Ele tem prazer em ser uma má pessoa. Ele vai conversar com o pai e com o avô, e eles são o ápice do que eu sempre zoo, que é o homem branco de meia idade. Então, são 3 homens riquíssimos que no andar mais alto do escritório deles celebram quando pequenos negócios entram em falência. Eles fazem piada. Nossa Senhora! E daí eles têm várias mulheres, cada um teve várias mulheres muito mais jovens, 5 ou 6 casamentos cada um deles tem, menos o Tom Hanks. E eu acho que uma das coisas que mais envelheceram mal nesse filme é isso, não é o fato de eles namorarem por e-mail, mas sim colocar esses 3 empresários milionários, prepotentes, arrogantes, que têm prazer em destruir pequenos negócios como quase o alívio cômico do filme. Pra você ter uma ideia do nível de vilão Disney que eles são, o Tom Hanks fala, não, porque os leitores, e o pai dele corrige, não são leitores, são consumidores. Se você humanizar eles, eles vão se aproveitar de você. O pai dele não quer humanizar os consumidores, chamando as pessoas que compram livros de leitores. O Joe, no filme, ele é um absoluto psicopata. Ele não tem uma atitude que preste nesse filme. Esse homem tá a uma inconveniência de começar a matar mulheres loiras. Ele tá pra desenvolver um fetiche estranho que ele tem tesão em livro. Literalmente, ele faz um furo no livro. Ele é muito assustador. E a gente trata ele nesse filme como se ele fosse tipo, nossa, que homenzinho perfeito. Nossa, ele é perfeito pra ela. Ele não tem uma atitude boa. Uma. E daí, na frente da onde está sendo construído a Fox Books, tem uma livraria pequenininha de livros infantis chamada A Livraria, que fica ali na esquina. É uma livraria que está há muitos, muitos anos no mercado. E quem é dona dessa livraria? A Kathleen, a Meg Ryan. Ela tem 3 funcionários que também servem como melhores amigos dela. E eles vivem uma vida muito feliz e completa. E pelo filme inteiro, a gente vai entender que a Kathleen é muito feliz, dona de uma livraria infantil na esquina de Nova York, onde as crianças vão para ouvir histórias, para aprender mais sobre coisas, onde os pais levam os filhos há muitos e muitos anos, há 50 anos eles levam, porque ela herdou aquela livraria da mãe dela. Ela cresceu nessa livraria e ela parece ser muito feliz. E todos os funcionários também são super felizes na loja, todo mundo é muito feliz. E ela chega toda feliz e sorrindo e apaixonada, e a amiga dela, funcionária, fala, você tá tão feliz, você tá apaixonada? Daí ela fala, não, nem um pouco apaixonada. Daí ela lembra que ela tem namorado e fala, tô sim apaixonada pelo meu namorado, Frank, que a gente tá até morando junto, tô sim. E a amiga dela cara de... E daí a Meg Ryan faz uma pergunta, ela olha pra amiga dela e fala, você sabe se é adultério quando a gente namora por e-mail? E a amiga, que ao invés de falar, sim, é adultério, é bastante adultério, você tá adulterando pra caralhos. Ela responde, mas vocês fizeram sexo? Eu já tentei fazer sexo online uma vez, sexo cibernético uma vez, e depois que você faz isso uma vez, os homens não te olham mais da mesma maneira. Gente, era 1998. Pra você mandar uma foto de 1 mega, ia demorar 7 minutos. Imagina sexo cibernético por e-mail, numa internet de 52 kbps. Não tem como isso dar boa. Os outros funcionários chegam e eles perguntam sobre isso também, e você fica... Gente, se vocês conseguiram fazer isso por e-mail, com uma internet de 52 kbps, vitória pra você, mais poder pra você, porque, nossa senhora, 52 kbps é tipo 1/100º de 1 megabyte. Então, se a sua internet a minha tem 200 mega, então é muito pouco mesmo, assim, é bem nada. E daí eles têm toda uma conversa sobre isso, ela fala, não, se vocês não estão transando, não é tão errado assim, né? Ela fala, a gente conversa o tempo todo, o dia inteiro, mas como a gente não sabe o nome do outro, talvez não conte, né? Dela conta assim. E daí um funcionário homem passa por elas e a funcionária mulher pergunta, Michael, por acaso você já tá online dele? Que? Dela, você já fez sexo cibernético? Eu amo os termos do passado. E daí ele, não, pra mim, internet é só mais um lugar pra ser rejeitado por mulher. 98 filme, hein? Os incels estavam lá e a gente não tinha percebido. E daí corta pra noite e os dois estão conversando sobre a vida deles. Daí ele conta que o pai dele vai se casar pela 5ª vez, dessa vez com uma decoradora de interiores, e ela fala assim pra ele, e eu estou declamando o roteiro. Há um tempo atrás, eu li sobre borboletas entrarem no metrô, e hoje eu vi uma borboleta entrando no metrô. Ela ficou apenas por 2 estações. Eu tenho certeza que ela saiu naquela estação porque ela queria passar na loja, comprar um chapéu, e depois se arrepender, já que nunca é uma boa escolha
você comprar um chapéu? Ele responde: deixa eu te contar outra coisa. Embaixo do meu apartamento tem uma padaria. E todas as noites, uma empresa leva farinha por canos, assim, tipo meio que a granel de farinha. Ela tem um cano que vai direto pro estoque, que fica no porão. E daí, acaba ficando uma névoa branca de farinha, um pó que nunca baixa. Por que o pó nunca baixa? Meu pai vai casar. Borboleta de chapéu no metrô. Por que a poeira da farinha da... Sério, tem umas partes desse roteiro que você fica... Não, moça, você já viu dois humanos conversando? Sim, sem contexto nenhum. A borboleta de chapéu no metrô. E você fica... Drogas. Quantas drogas essas duas mulheres adultas usaram? Porque, nossa senhora... Depois dessa ótima conversa, no outro dia eles continuam conversando e ela quer porque quer que ele leia Orgulho e Preconceito, porque esse é o livro preferido dela. Ele começa a ler, acha estranho, mas continua lendo. E, em resposta, ele fala sobre a Starbucks. Ele faz um monólogo, que é uma propaganda de 2 minutos da Starbucks, falando como todas as opções que eles dão pra montar o seu café, na verdade, são um reflexo de quem a pessoa é. Em vários momentos a gente vê, tipo, Starbucks grandes. E os dois, como os dois estão meio que trabalhando perto um do outro, eles quase se encontram em muitos momentos no filme. Esse filme tem 2 horas. E a gente vê bastante eles quase se encontrando. A gente vê bastante várias coisas que não precisava ser desse tempo todo. A gente não precisava ver eles 6 vezes quase se encontrando, sabe? Kathleen descobre que vão abrir uma Fox Books na frente da loja dela. E ela tá em completa negação. Ela vai falando para os funcionários que tem espaço para todo mundo, que isso vai trazer mais gente interessada por livros ainda na loja dela, e todos os livros que aquela empresa gigantesca não tiver, eles vão ter, e que eles não são só uma lojinha que vende livro, mas eles prestam um serviço para a sociedade. Ela tá em negação, assim, que vai dar merda. Todos os funcionários olhando pra cara dela com cara de claro, tenho certeza. Claro, claro. Uhum. Menos o namorado dela. O namorado dela fala que ela vai conseguir destruir toda a Fox Books, todas as lojas. E a livraria que fica na esquina vai ser conhecida para sempre por ser a responsável por reverter tudo que a Revolução Industrial fez de mal para a sociedade. E ela olha pra ele e fala: ai, obrigada, amor. E dá um abraço nele. Como assim? Ela vai reverter tudo que a Revolução Industrial fez para a sociedade? Do que ele tá falando, meu Deus? Corta no outro dia pro Joe levando 2 crianças para passar o dia com ele. Uma criança é irmão dele e a outra criança é tia dele, porque o avô dele casou com uma mulher muito mais jovem e teve uma criança. A criança deve ter uns 6 anos. E não é de surpreender porque eu tenho sobrinhos netos, né? Meu pai já tinha netos quando eu nasci. Ele quer levar as crianças pra passar o dia com ele, pra gente não achar que ele é um total e completo psicopata. Afinal, ele não matou as crianças, né? Eles fazem isso como? Eles fazem isso com 8 minutos dessas crianças brincando com o Tom Hanks num parquinho. Mas demora. A gente vê elas pintando o rosto, a gente vê elas tentando acertar o alvo, a gente vê elas andando de aqueles brinquedo que gira, sabe? Demora, precisava, sabe? Elas acabam chegando na livraria da Kathleen, que tá tendo hora da história, e todas as crianças estão vendo a Kathleen contar uma história super feliz. As crianças estão, tipo, apaixonadas por ela. Tom Hanks tá achando tudo muito caro na loja, tudo um absurdo preço, e uma das crianças espirra. A Kathleen pega do bolso dela um lenço de pano e entrega na mão dela. E ela fala pra criança: isso é como se fosse um lenço de papel eterno. Ela deu pra criança o pano de assoar o nariz para a criança suar o nariz dela. E depois que a criança soa o nariz dela, ela põe de volta no bolso. E ainda mostra pra criança, falando assim, ó: minha mãe que bordou pra mim e tem uma margarida, porque a margarida é minha flor preferida. Por que você deu o seu pano de ranho pra criança? E a criança suou o nariz, e por que você pôs no bolso de volta? Dúvidas? Muitas dúvidas. O Joe omite o sobrenome dele, que é Fox, e escuta ela falar por meia hora dizendo que, na verdade, ela vai destruir a Fox Books e que eles só são uma empresa sem alma e que eles representam tudo que ela odeia no mundo, que eles destroem, eles causam mal, mas que eles são mais fortes porque eles prestam serviço e há 2 gerações eles estão prestando esse serviço. E o Joe tá tipo: massa, tenho certeza que sim, top. Ele paga o valor dos livros infantis achando um absurdo e vai embora com as crianças. A Fox Books abre com 35% de desconto em todos os livros, então tem fila. A livraria tá cheia, tá todo mundo tomando café, comendo cookie, sentado nas poltronas confortáveis. E daí corta pra financeiro, que é uma senhorinha que está lá desde o tempo da mãe. Ela meio que ajudou a abrir a loja, falando que elas já perderam $1.200 naquela semana e a livraria Fox acabou de abrir. Na mesma hora, uma autora de livros infantis chega toda preocupada
preocupada na loja, falando que ela tá com medo pela loja, que ela vai lançar um livro novo em janeiro, que ela vai fazer o lançamento do livro na livraria, mas que se ela precisar de ajuda com protesto, com piquete, para que elas consigam combater a livrariona gigante, ela tá lá para ajudar. Naquele momento, a Kathleen pensa, talvez a minha pequena livraria não consiga derrotar toda a Fox Books. À noite, ela sai com o namorado e eles vão meio que num evento do bairro. Quem tá lá também? Joe. Nesse momento, ela descobre que o Joe se chama Joe Fox e que ele é meio que a personificação de tudo de errado que vai acontecer com ela daqui pra frente. Quando ela descobre isso, eles têm uma interação muito conflitante, assim, porque ele é arrogante, ele é metido, ele é chato, ele pega toda a guarnição do prato, é um prato que eu não sei o que é, mas a guarnição é toda de caviar, e ele pega a guarnição de todo mundo e come só o caviar sozinho, pra gente entender que ele é realmente uma pessoa egoísta nos pequenos e nos grandes detalhes. E ele fala pra ela que enquanto ela tá querendo ser a Tokstok, eles são muito felizes sendo a Casas Bahia. Eles podem vender muito mais por muito menos. Ela fica ultrajada, ela fica revoltadíssima. E mais à noite, essas duas pessoas que brigaram no encontrinho de adultos conversam por e-mail e daí eles são outras pessoas. Ele tá mal porque ele falou, cara, eu acho que eu virei a pior versão de mim mesma. Porque quando eu tenho a oportunidade de ser maldoso, eu sou bem maldoso. E eu falo o que eu quero, na hora que eu quero. E ela fala, pois é, eu sou o contrário. Toda vez que dá merda, eu não falo nada. Eu queria poder falar o que eu quero na hora que eu quero. E ele responde falando, então, quando você faz isso, depois você se sente meio mal, sabe? É meio ruim. E daí ela fala, mas eu queria me sentir meio mal, assim, às vezes. Como eu falei, conversas muito produtivas entre eles. Nossa senhora. Depois daquele primeiro encontro nesse evento de adultos, eles passam mais 10 minutos do filme se evitando em Nova York. Porque aparentemente o milionário e a dona da lojinha vão sempre nos mesmos lugares. Eles comem nos mesmos restaurantes, eles compram nos mesmos mercados. E ele, sendo parte da terceira geração de donos de uma empresa, ele ainda prefere ficar o dia inteiro na loja trabalhando. Porque é isso que milionário faz, né? Ele trabalha muito. Até o momento que os dois se encontram nesse restaurante, a Kathleen acaba entrando numa fila que só pode pagar com dinheiro e ela tem cartão de crédito, tá todo mundo bravo com ela. O Joe aparece e usa de arrogância branca pra coagir a funcionária a aceitar o cartão de crédito dela. Funcionária não apenas aceita, mas sorri e faz um Tom Hanks. E enquanto a Kathleen tá tentando ser educada com todo mundo e todo mundo trata ela mal. Esse filme é muito estranho. Daí o que acontece depois? A gente vê uma apresentação inteira da criança tia do Tom Hanks, do Joe, cantando, em comparação com a família e os amigos da Kathleen também tocando um piano e cantando no Natal. Por que essa cena existe? Não tem motivo. Esse filme poderia ter 1h15, 1h30, se não fosse esses momentos que não levam a lugar nenhum, não acrescentam pro personagem, não acrescentam na história. Ódio que eu tenho disso, porque não acaba. Parece que eu vivi semanas e o filme não acabava. Depois do momento de cantoria em volta do piano, a gente vê a financeiro da livraria vendo que aquela moça, autora de livros infantis, vai fazer o lançamento dela na Fox Books. E a Kathleen tá montando a árvore de Natal dela e vendo todas as pessoas passando pela loja com a sacola da Fox Books e não entrando na loja dela para comprar. Daí à noite eles estão conversando e um novo serviço da AOL é apresentado para nós, que é o serviço de mensagem instantânea. Uma tecnologia inovadora, onde você consegue mandar uma mensagem e se a pessoa estiver online, ela vai te responder imediatamente. É como se você estivesse do lado da pessoa. Os dois começam a conversar e a Kathleen fala que ela vai provavelmente abrir falência, porque não vai dar certo a vida dela. E ele fala, eu sou um empresário e eu preciso te dizer que não é pessoal. No mundo corporativo, nada é pessoal. Você tem que ir à luta, você tem que ir à guerra, você tem que lutar contra isso. Eles têm que entender que você é grande, você é forte, você é destruidora. E ela pensa, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que lutar contra isso. O namorado chega logo depois que ela está falando com o amante digital dela e fala, meu amor, você acha que seria antiético você escrever no jornal famoso de Nova York uma matéria falando mal da Fox Books? E ele fala, não, meu amor. Claro que não, imagina uma coisa dessa. Além de odiar a tecnologia, ele também odeia a ética jornalística. Na hora, e ele faz um puta de um artigo poético, até bem escrito o artigo, e isso faz a loja encher. Enquanto a loja tá cheia, as pessoas estão lendo a matéria no jornal, a Kathleen tá completamente maluca num canto, fazendo movimentos de luto. Tipo, a loja tá toda bonita, decorada, tá todo mundo conversando, lendo o jornal, e ela tá assim...
E alongando pra nada. Por que ela tá alongando sozinha no cantinho? Ela achou que ia ser uma luta literal? Ela achou que ela ia pra guerra literalmente? No soco com a Fox Blue? Não sei. Eu realmente não sei. Tem várias coisas nesse filme que eu não sei. Daí eles fazem protesto, eles fazem piquete, ela sobe num palanque, os jornais vão entrevistar ela. Inclusive um programa de TV específico entrevista o namorado dela. A apresentadora dá em cima do namorado, o namorado retribui o interesse. E é isso, assim. Não vai a lugar nenhum. Mas ela descobre uma coisa muito triste que nós aprendemos no Brasil. Quem lacra não lucra. É brincadeira, tá, gente? Eu lacro e eu lucro. Então, tá engraçadão. Porque toda essa movimentação não aumentou em 1 centavo os ganhos da livraria. As pessoas gostam muito de parecer que eles têm essa preocupação com um pequeno negócio, mas no segredo, eles preferem comprar onde é mais barato. A Kathleen tá desiludida, desesperada, porque a loja realmente tá no caminho da falência. E ela fala pro Joe online, que já tinha falado pra ela, você não quer se conhecer pessoalmente? Ela fala, quero, agora. Vamos se conhecer em tal café, em tal hora. Beleza. O Joe leva o amigo dele, assistente, e eles estão conversando, e esse amigo fala, será que ela não é feia? Por isso que ela arranja esses namorados online. Ele fala, se ela for tão feia quanto uma caixa de correio, eu ainda vou querer casar com ela porque ela é a pessoa mais adorável do mundo. Mas só por segurança, vê na porta antes de eu entrar. Então ele é tão boa pessoa que ele quer que alguém veja antes, porque se ela for muito feia, ele não vai nem entrar. Ele espera do lado da porta e ele fala, então, ela é bem bonita, só que ela é a dona da livraria que fica na esquina. E dele, eita. E daí ele fica pensando o que ele faz, e ele faz o pior. Obviamente, porque ele é uma má pessoa, ele veio do inferno pra vender livro. Ele entra na cafeteria, a Kathleen tá tomando o chazinho dela, com um livro e uma flor dentro do livro pra mostrar que é ela. Ele chega, todo engraçadão, e ela olha pra ele e fala, sai daqui, eu não quero você aqui. Sério, ela fala isso sério, e ele, eu vou ficar aqui até seu amigo chegar. E ele senta, ele pede um café e ela olha pro atendente e fala, ele não vai ficar na mesa, eu não quero ele aqui. Joe ignora tudo que ela tá falando, como uma pessoa interessante e fascinante que ele é, e ele começa a zoar com o amigo que não veio, que na verdade é ele mesmo. Ele fala que, você levou um bolo desse idiota. Ela fala, ele não é um idiota, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa de muito errado com ele. Mas você nunca vai entender isso, porque você é um homem frio, maldoso e calculista, e no lugar do seu cérebro você tem uma caixa registradora. Saia da minha mesa agora. Ele sai e vai pra mesa ao lado, e eles ficam costas com costas. Ele vira pra ela e fala, isso parece o primeiro dia que a gente se conheceu. E ela fala, o dia que você mentiu pra mim, Joe? E ele, eu não menti pra você. Você chegou falando que seu nome era Joe, só Joe. E daí ela vai pra uma tangente. Ela fala, como se você fosse uma dessas meninas de 22 anos que não tem um sobrenome. Elas não sabem que você é obrigado a ter um sobrenome? Parece que elas fazem parte de uma geração inteira de garçonetes de bar. Eu acho que nessa frase específica, as roteiristas estavam projetando alguma coisa, uma ação que aconteceu. Porque a pessoa fala, eu não menti pra você. E daí ela responde, você é como aquelas meninas de 22 anos que não têm sobrenome. Elas não sabem que você supostamente é pra ter um sobrenome? É uma geração inteira de garçonetes de bar. E ele continua zoando com a cara dele mesmo, do cara que deu bolo nela. E ela fala, você nunca vai entender nada porque você não é ninguém. Quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Ninguém vai lembrar de mim, mas a minha mãe eles vão lembrar porque minha mãe fez a diferença. Você não é nada. Você é apenas um terno. Ao contrário do NI 152, que é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Ele é ótimo, você é péssimo. E ele fica triste, tadinho do milionário, né? Ele fica triste porque a mulher que ele tá destruindo o legado familiar tá brava com ele. Ele tá triste porque essa mulher é a namorada secreta dele. E ele chega em casa e ele fica triste porque a namorada dele tá lá e ele acha ele irritante. Tadinho, a vida realmente não é fácil pra ele. Enquanto ele tá triste porque a mulher que ele ama digitalmente também é a mulher que ele tá destruindo a vida inteira dela e que também odeia ele, a Kathleen chega na loja e ela vive um ritual quase primal das mulheres, que é você se juntar com várias mulheres e vocês esquecerem qualquer base de noção e imaginar o motivo do cara que tava falando com você no dia apenas parar de falar com você no outro. E vale tudo. Qualquer coisa menos o óbvio, que é ele não tem mais interesse. Então ela tá falando, vai que ele foi atropelado, né? Vai que ele andou e caiu num bueiro aberto. E a amiga dela falando, claro, eu tenho certeza que pode ser isso. Ele pode estar no hospital agora. O elevador dele pode ter ficado preso. E a amiga falando, sim, eu tenho absoluta certeza que é isso. O funcionário homem chega e fala, olha esse jornal, você tá vendo esse assassino que foi preso? Ele foi preso a 2 quadras do café onde você se encontrou. Talvez ele seja o assassino.
E eles não vivem a segunda parte desse momento sagrado que alguém vai falar, deixa eu ver o que ele te mandou. E daí você vai ficar 3 horas analisando se essa vírgula significa que ele te ama ou se ele te odeia. Se o jeito que ele falou uma coisa, você interpretou errado. E que, na verdade, ele nunca demonstrou interesse, é você que criou suas expectativas em cima. Ela não desiste de mandar e-mails, porque ela tem certeza que aconteceu alguma coisa muito ruim com ele. E ela fala que, mesmo que eles fiquem falando sobre nada, os nadas que eles conversam são muito mais importantes do que muita coisa que ela vive na vida real. Gente, essa personagem, ela vai levar tanto golpe no futuro. O desconhecido que ela fala pro e-mail, ela tem tanta certeza na bondade desse homem que se ele pedisse $50 mil numa maleta pra ela deixar na rodoviária, é perigoso ela entregar. É perigoso um príncipe nigeriano falar com ela acreditar. E o Joe responde falando que ele pede desculpas e que ele realmente não pôde estar lá, ele não pode explicar por quê. E ela fala pra ele que ela encontrou um cara horrível e ela acabou sendo grossa com ele. Mas ela não queria ser grossa com ele, porque ele não deu motivos pra ela ser grossa com ele, né? E o Joe responde que ele tem certeza que se ela foi grossa é porque o cara deu motivo. E a maior culpa é dele, porque ele não foi e deixou ela à mercê de desconhecidos. E nesse ponto ele já tá criando múltiplas personalidades, porque ele tá falando dele mesmo, dizendo que ele tem culpa, mas ele tem culpa da culpa, porque ele tem culpa de não ir no date e dar abertura pra ele mesmo entrar no lugar dele, e ela foi grossa com ele porque ele não... Eles voltam a se falar. Então, amigo de novo. Kathleen marca um almoço na casa da Financeiro, junto com a amiga, pra contar que eles vão fechar a loja. E a senhorinha fala, do nada, que o grande amor da vida dela foi um ditador da Espanha. Mas eles não puderam ficar juntos porque ele foi assassinado porque ele era um ditador. Por que ela fala isso? Nenhum motivo. Conta isso pro namorado, eles estão indo no cinema, e o namorado fala que ele jamais namoraria alguém que não tivesse esse tipo de consciência política, e naquele momento a Kathleen pensa, nossa, talvez a gente não seja compatível. E ela sai brava do cinema, ele vai atrás e fala, eu tinha uma coisa pra te falar, sabe? Dela, o quê? Dele, eu não sei nem como te dizer isso. Dele fala, me diga isso num café. E eles vão até o café. Chega no café, ele fala, eu não te amo. E ela olha pra ele rindo e fala, eu também não te amo. E os dois falam, né? Aí ela olha pra ele e fala, tem outra pessoa? E aquela jornalista? O que você acha? Você acha que vai dar boa? E ele olha e fala, eu acho que sim, a gente tá no caminho, sabe? E ela, ai, que bom pra você. Eles saem de namorados, eles terminam, eles viram melhores amigas em 30 segundos numa mesa. Isso é completamente ridículo. E daí ele olha pra ele e fala, e você? Tá interessada em alguém? E ela, ai, eu não tô interessada, eu tô interessada na ideia de alguém. Eu tenho sonho de alguém. E daí ele fala, que bom pra você, minha ex-namorada. E ela fala, os dois pegam na mão, assim, tipo, a gente não se ama. What the hell? Porra! E ele vai embora da casa dela e agora ela tá solteira. Ela tá fazendo uma liquidação pra fechar a loja. Ela vai na livraria gigantesca, na Fox Books, vai na sessão infantil pra corrigir um funcionário que não entende de livro e pra chorar na sessão infantil. Joe vê ela chorando na sessão infantil por causa do negócio que ele destruiu e ele não tem nenhum sentimento conflitante a respeito disso. Ele pensa, não é nada pessoal, são só negócios. Ele vai encontrar com a namorada, eles ficam presos no elevador. Naquele momento ele percebe que ele na verdade odeia a namorada e termina com ela e vai morar no bar, porque os dois precisam ficar solteiros, né? Kathleen fecha a loja toda vazia, a gente escuta ela falando com o Joe digitalmente, falando que é um momento muito depressivo da vida dela, que ela não imaginava que ia acabar assim, enquanto ela fecha a loja e ela vê um flashback da mãe dançando com ela na livraria. A gente sofre junto com ela quando ela perde essa bosta dessa livraria. Parece que realmente era uma coisa que fazia ela feliz. O pai do Joe aparece no barco, porque ele se divorciou da mulher que ele acabou de se casar, eles estão conversando no barco maior, que é o barco do pai. E ele fala, é bom, né, esse momento nós homens e tal, sem nossas mulheres. Eu lembro todas as vezes que eu fiquei aqui em todos os meus divórcios. Você lembra de tua mulher? E daí o Tom Hanks fala, sim, minha babá. E essa? Minha babá também. Ele pegou 3 babás do Tom Hanks. E daí o Tom Hanks fala, mas é a vida, né? Daí ele fala, não. A parte mais chata é que eu vou ter que ter uma batalha judicial com ela, vou tirar um pouco da tua herança. Mas daí é só achar outra pessoa. E o Joe responde, não é fácil você achar uma pessoa que traga alegria pra sua vida. E o pai dele olha pra ele e fala, desde quando você me viu namorando ou casando com alguém que trouxe alegria pra minha vida? Muito pelo contrário. E ele faz parte daquele grande grupo de homens do cinema e da vida real que gostariam de ter uma pepeca própria para uso, para sempre, mas que infelizmente a pepeca vem acoplada com uma mulher junto. Eles têm que aguentar a mulher para ter a pepeca fixa, porque não dá para vender separadamente da mulher. Por isso ele casa, que é um pensamento ótimo. E naquele momento ele percebe que o pai dele, primeiramente, é um outro psicopata que tem que correr atrás do amor verdadeiro dele.
No outro dia ele aparece na casa da Kathleen, ela tá gripada, toda cagada, toda espirrando. Ele entra no apartamento dela sem autorização, ele entra na casa dela sem ela autorizar, ele entrega as flores pra ela manda ele embora, ele ignora o que ela tá falando e faz um chá pros dois. Ele conta que tá separado e ela fala, nossa, que loucura, eu tô separada, você tá separado, um amigo meu que eu converso online tá separado também. Tá todo mundo se separando. Ele fala, pois é, imagina que coisa louca. Ela tá indo pra cama dormir porque ela tá muito gripada. E ele fala que ela tem o direito de odiar ele porque ele meio que destruiu a carreira dela. E ela fala, eu não te odeio. Deveria odiar ele. Ele fala, você precisa entender que não é uma coisa pessoal. É apenas negócio. Ela fala, não é pessoal pra você. Mas pra todo mundo que você destrói, é bem pessoal sim, sabe? É você que mantém essa distância. A gente tá aqui ferrado. E ele pensa, uau, realmente, não vou mudar. Ele pergunta se eles podem ser amigos. E ele pergunta sobre o cara que deu o bolo dela no passado. Que é ele mesmo. Ela fala, eu não conheci ele pessoalmente. A gente nunca se viu. E daí ele fala, sério? Como assim dela? Com vergonha, falando pra ele, é que a gente se conhece online. Daí ele fala, pois é, eu sei disso. Como é que é conversar online? E ele começa a citar momentos das conversas que os dois têm por e-mail. E ela não acha isso estranho, ela só fica intrigada. E a partir desse momento, começa um joguinho de que o Joe sai todos os dias praticamente com a Kathleen, porque ela tem muito tempo livre agora. E de dia ele fala uma coisa, de noite ele fala outra, e ele se diverte vendo ela lidar com essas contradições. Ele fala pra ela, você deveria falar pra ele, pra vocês se encontrarem pessoalmente. Ela fala, e daí ele fala, eu tenho uns negócios inacabados. Ela fala isso pro Joe de dia. O Joe fala, negócios inacabados tem cara de divórcio. Ela fala à noite com o Joe, você é casado? E o Joe à noite fala, deixa eu adivinhar, o seu amigo falou que um projeto inacabado significa divórcio. E ele fica manipulando ela nesse nível. Ele vai usando tudo que ele aprendeu sobre ela pra conquistar ela enquanto Joe Fox. E ela vai caindo na conversinha dele. E ela vai cada vez mais passando tempo com ele, achando ele incrível. E ela não entende como ele consegue entender ela tão pessoalmente, sabe? Romance isso, gente, romance. Daí os dois estão conversando numa praça, assim, e ele pergunta pra ela, como é que tá o teu livro? Daí ela fala, tá indo bem, já tem uma editora que quer dar uma olhada. Nossa, quem imaginaria que eu ia escrever livros? Ninguém imaginaria. Porque em nenhum momento dessa caralha desse filme de 2 horas, ela fala, nossa, é tão legal escrever. Nossa, eu sempre escrevi. Nossa, eu sempre tive carinho pela escrita. Não tem. Ela nunca quis escrever. Era feliz ser uma dona de livraria. Ela fala, sabe, agora que eu tenho esse tempo livre, eu posso fazer coisas que eu nunca imaginaria fazer. Ela tá falando isso pro cara que causou tudo isso. Como se isso tivesse sido uma coisa boa pra ela. Como se tivesse uma maneira de ela adentrar em outras profissões enquanto não abre falência, sabe? Ela poderia ter um salário, pagar funcionários, enquanto desenvolve uma outra carreira. E não dessa maneira tão cruel e destrutiva que foi pra ela. E foi nessa hora que me clicou. Esse relacionamento dos dois parece o relacionamento que nós temos com o capitalismo. Eu fui procurar na internet porque eu me achei meio maluca, assim. E eu vi um filósofo comparando o personagem Joe com o Big Brother do livro 1984. Então, se ele tá nesse nível, eu também não tô tão maluca assim. Kathleen tava vivendo a vida dela como uma pequena empreendedora, vivendo numa profissão que traz alegria pra ela, traz um retorno financeiro, mas traz alegria. E o Joe chega a ser uma representação física do capitalismo, que vem pra destruir a lojinha dela sem dó nem piedade nenhuma. E ele faz isso com alegria no coração, sem nenhum tipo de escrúpulos, dentro de um modelo de negócios que o objetivo deles é destruir a concorrência. Eles têm uma margem de lucro muito menor para que outras empresas fechem e eles ganhem na quantidade. A primeira vez que eles se conhecem, ele parece doce e inofensivo. A segunda vez, ela percebe que ele é realmente uma pessoa muito má, muito implacável, muito inescrupulosa. Em nenhum momento sente remorso. Ele fala, é isso, gente, é isso. É assim que funciona o capitalismo. Você perde ou ganha e é isso. Ele tem orgulho em saber que outras pessoas estão ficando pobres porque ele está ficando mais rico. E isso não sou eu especulando, eles demonstram isso no filme, o quanto ele é feliz fazendo isso. Daí, à noite, ela tá conversando com um cara que parece ser tudo que ela sonhou na vida. Só que ele só é mais uma parte do mesmo capitalismo. Dessa vez, disfarçado de bom moço. De dia, ela tá sofrendo as consequências do capitalismo e de noite, ela tá apaixonada por esse mesmo capitalismo, só que dessa vez ele tá se fingindo de bom moço. Quando ele descobre quem ela é e ele decide conquistar ela, ele age como se ele soubesse tudo, como se ele se importasse com ela, como se ele fosse o único e especial. Mas não, ele secretamente sabe tudo sobre ela. E daí você pega, por exemplo, se eu falar aqui alto pra vocês, nossa, sabe o que seria legal? Um aquecedor. E em 10 minutos vai ter vários anúncios no meu Instagram sobre aquecedores. Porque tudo que eu falo, escrevo, penso, digito, algum
tipo de empresa online vai pegar esses dados e transformar eles em perspectivas de venda. Ela acha que ela tá excluindo o capitalismo, mas na verdade ela tá abrindo outro capitalismo e pegando pra ela. E isso não é uma acusação contra você, muito pelo contrário, é uma autocrítica, porque vocês sabem muito bem o amor que eu tenho pela AliExpress, né? E eu não compro o iPhone acima de tudo, né? Claro que é caro, mas acima de tudo, porque o iPhone não orna com a minha estética, eu não acho que funcione. Eu sou uma pessoa muito mais Android. Porém, há uns 2 anos atrás, eu virei testemunha de Xiaomi. Todo mundo falou uma coisa, o Xiaomi é mais barato, ele é melhor, eles fazem com a mesma tecnologia, coisa igual. O chip é melhor. Alguém piscava. Xiaomi é melhor, você devia comprar um Xiaomi. Xiaomi faz melhor e mais barato, ele é único. Como se iPhone e Xiaomi não fossem parte do mesmo capitalismo que destrói. Como se a Xiaomi me pegasse no colo e me carregasse pro paraíso. Não, é a mesma bosta. Mas uma eu tenho carinho, outra eu tenho ranço. Então, no final do filme, ela tá arranjando uma desculpa de que, tipo, agora que eu tenho tempo livre, eu posso escrever pra uma coisa que foi colocada em cima dela. Para a pessoa que destruiu ela, que agora tá se fingindo de bom moço porque ele sabe tudo sobre ela. Ela e o NI 152 marcam de se encontrar no sábado, mas antes o Joe se declara pra ela falando que se fosse um universo paralelo onde eles não tivessem essa guerra, que não é uma guerra, é uma humilhação, ela é um inseto, ele é uma bota, ele olharia pra ela, pediria o telefone dela, eles saíam e eles iam ficar juntos por toda a eternidade. E que se ela consegue perdoar um desconhecido por dar o bolo nela, por que ela não consegue perdoar ele por ter destruído o legado que a mãe dela deixou como herança? E ela sai correndo chorando, troca de roupa e vai encontrar o NI 152 e ela descobre que é a mesma pessoa. E ela começa a chorar e ela olha pra ele e fala, eu queria tanto que fosse você. Eu sempre sonhei que fosse em você. E eles se beijam e o filme acaba. E o filme acaba com o Joey não evoluindo nada, não pedindo desculpas, não perdendo dinheiro, não fechando loja, não se comprometendo em mudar em nada. Ele não aprendeu, ele não evoluiu, ele não mudou em nada. Ela teve que mudar tudo. Ela teve que aceitar a perda do negócio dela. Ela teve que aceitar que agora ela é escritora. Ela teve que aceitar que ele, na verdade, é o cara que ela confiava todos os segredos dela, mas que, na verdade, ele era um traíra. Ela teve que não apenas não odiar, mas gostar de um cara a ponto de achar que ele é o outro cara que tá conversando com ela todas as noites. Tudo que representa do mal, ela queria que fosse o cara que, teoricamente, era tudo que era bom na vida dela. Porque o capitalismo não quer apenas que você consuma loucamente. Ele não quer que muitas pessoas fiquem pobres para que outras fiquem ricas. Ele também quer o seu coração. Então, ela teve que aceitar a ideia, se acostumar com a ideia, se apaixonar pela ideia e querer ficar com essa ideia acima de todas as coisas. Vocês conseguiram entender meu ponto? Que eu espero, porque na minha cabeça eu fui meio confusa, e não tem o que ela fazer. Ela não tem pra onde fugir. A única maneira de ela ser feliz é aceitar a derrota, mudar o ângulo e se apaixonar por aquilo que destruiu ela. Vocês concordam? Vocês discordam comigo? Contem pra mim nos comentários. Vai ser divertido ter essa conversa com vocês. E vai ser mais legal se você assistir o filme e ver por esse lado. Se falar, eu amo esse filme, sempre amei. Veja do lado do tipo, ele é a representação física do capitalismo e ela é a humanidade tentando sobreviver a isso. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se você quer me mandar presentes pra minha galinha, pra mim, tem o caixa postal, veja na descrição, tem grupo no Telegram. Se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.